tromboembolismo pulmonar, né? Tromboembolismo pulmonar, então, é quando a gente tem um trombo, geralmente na perna, né, na panturrilha. Por algum motivo o paciente faz uma trombose venosa profunda. Um pedaço desse trombo, ele se destaca, ganha circulação, sobe pela veia cava, vai chegar no átrio direito. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele sobe, então, para a artéria pulmonar. Quando ele chega na artéria pulmonar, ele vai ou cair para o lado direito ou cair para o lado esquerdo. O fato é que ele vai percorrer até chegar em um ramo um pouco mais distal e impactar, né? E na hora que ele impacta, ele causa o tromboembolismo. E aí você percebe que distalmente, aonde esse trombo impactou, você não tem mais fluxo sanguíneo chegando nesse pulmão. Isso vai explicar alguns achados radiológicos. Agora perceba também que dependendo do tamanho do trombo, esse trombo pode impactar um pouco mais distal e acometer apenas uma pequena área do pulmão, mas ele pode impactar um pouco mais proximal, por exemplo, e acometer o pulmão inteiro. Ou pode impactar aqui na bifurcação das artérias pulmonares e comprometer, por exemplo, os dois pulmões, né? Então, onde esse trombo vai parar e como ele foi parar aí vai ter algum impacto nos achados radiológicos. Então, qual é o exame que a gente vai pedir primeiramente para fazer o diagnóstico, né? Esse trombo, ele só vai aparecer para a gente no exame chamado angiotomografia, né? A confirmação desse diagnóstico só vem com esse exame, angiotomografia. Veja que não é uma tomografia computadorizada de tórax, é uma angiotomografia. Eu preciso olhar esse vaso, eu preciso olhar essa artéria pulmonar para que eu veja se realmente tem um trombo lá dentro. E eu vou olhar ela injetando contraste. Esse contraste percorre toda a artéria pulmonar e aí eu vejo se tem um trombo ou não. Vou mostrar primeiro para vocês aqui uma angiotomografia normal. Então essa aqui é uma angiotomografia normal, geralmente vai aparecer para vocês assim na prova ou na vida. Então aqui o que a gente está vendo, essas duas bolinhas aqui representam a aorta, aqui a aorta ascendente, aqui a aorta descendente. E entre elas vai ter a artéria pulmonar. Esse aqui é o tronco da artéria pulmonar, e aqui vem a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Percebam como as artérias pulmonares, né, tanto esquerda quanto direita, elas entram no pulmão sem nada impedir, né, essa entrada delas. Então você tem perfeitamente um contraste, né, o sangue entrando dentro do pulmão sem nenhum tipo de obstrução. Então isso é uma angiotomografia de tórax normal. Então as artérias pulmonares entram no pulmão sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de impedimento. Agora eu vou mostrar como que funciona, como que fica, né, no caso de um tromboembolismo pulmonar. Então, continuando aqui nosso exame de angiotomografia, então percebam que eu tenho duas bolas, essa bolinha aqui é a aorta ascendente, essa bolinha aqui é a aorta descendente, e quem vai surgir aqui no meio, a artéria pulmonar. Na hora que eu passo, então eu tenho o tronco da artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Percebam como dentro da artéria pulmonar esquerda, ó, surge uma imagem cinza, que é exatamente o trombo, que impede esse contraste de passar, impede o sangue de passar em direção a esse pulmão esquerdo. Então isso aqui representa um tromboembolismo pulmonar. Perceba como do lado direito a artéria passa livremente, sem nenhum tipo de problema, mas do lado esquerdo, vou voltar um pouquinho a imagem, acompanha aqui só essa artéria pulmonar esquerda, ela vem e vai bater aqui no trombo, né? Essa parte cinza, você vê que não tem contraste aqui, ou seja, não tem sangue aqui dentro, porque o trombo está impedindo esse sangue de passar. Então você tem um tromboembolismo desse lado. Vou mostrar outros casos aqui para vocês olharem em outros exames. Vou voltar aqui para vocês verem. Então, duas bolas. Essa primeira aqui é a aorta ascendente, essa aqui é a aorta descendente, e aqui no meio, a artéria pulmonar. Tronco da artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda. Olha a artéria pulmonar esquerda como vai surgir uma imagem cinza dentro dela, exatamente um trombo, impedindo esse sangue de entrar nesse pulmão. Agora perceba que, na hora que surge esse trombo, essa artéria pulmonar aqui, ela vai acabar dilatando, ela vai acabar se distendendo, né? Vai acabar acumulando sangue, que não está passando para cá, e ela vai acabar dilatando. Isso vai explicar um achado radiológico que a gente vai ver mais adiante no raio-x. E perceba também que na medida em que esse trombo surge, você, distalmente a esse trombo, proximamente você tem a dilatação da artéria, por conta do acúmulo do sangue. E distalmente você vai ter menos vasos. E os vasos eles vão estar com diâmetro reduzido. Por quê? Porque não tem sangue. Então, proximamente ao trombo, você tem uma dilatação da artéria e distalmente ao trombo,
você tem uma redução do calibre desses pequenos vasos pulmonares. Por que eles estão reduzidos de calibre? Porque não tem sangue, né? O trombo está impedindo esse sangue de chegar. Então guarda essa informação, porque isso vai explicar alguns achados radiológicos. Vou mostrar agora um caso bilateral, porque é um sinal radiológico conhecido. Isso aqui é um sinal chamado de sinal do cavaleiro, né? Ou do trombo em cela, porque é exatamente um trombo que pega bem a bifurcação. Então ele vai tanto para o lado direito quanto ele vai para o lado esquerdo. Vou voltar só para vocês acompanharem. A aorta ascendente, a aorta descendente, tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar esquerda com um trombo bem grande dentro dela, e a artéria pulmonar direita também com um trombo. Esse trombo é em cela. Alguns autores também chamam isso aqui de sinal do trilho de trem. O que é o sinal do trilho de trem? Quando você tem um trombo um pouco mais longo, mais alongado, né, parecendo aqui como se fosse um trilho de trem, com um pouquinho de contraste passando aqui na periferia e o trombo bem na região central. Só explicando para vocês aqui alguns sinais radiológicos descritos. Como se aqui fosse o trilho, né, passando contraste por um lado e pelo outro, tentando dar a volta no trombo. Mas, alguns descrevem como sinal do trilho de trem. Vamos voltar ali para a aula, que eu vou continuar mostrando para vocês. Então aqui, trombo, né, como eu tinha mostrado, lembrando que esse exame é um exame de angiotomografia. Vou prosseguir. Então, o exame de angiotomografia ele vai ter que ser pedido sempre com base no score de Wells, né, que você faz o score e vai estratificar seu paciente se ele tem uma média ou alta probabilidade, de acordo com a resposta desse score, você tem que pedir uma angiotomografia. Isso aí são critérios clínicos que vocês sabem até mais do que eu. O fato é que jogou esse paciente aqui nos critérios de Wells, se ele pontua como médio ou alta probabilidade, você tem que solicitar uma angiotomografia para confirmar o seu achado. Bom, mas existem alguns achados que são descritos no raio-x, na radiografia. Que achados são esses? Quando você tem um trombo aqui, como por exemplo você tinha aqui um trombo no pulmão esquerdo, quando você tinha um trombo aqui no pulmão, você tinha um trombo aqui, nem aquele paciente na artéria pulmonar esquerda, então não tem sangue passando aqui para esse pulmão. Um pedaço desse pulmão vai sofrer uma alteração que a gente chama de infarto pulmonar. E o infarto pulmonar produz um tipo de opacidade, que é uma opacidade geralmente triangular, que a gente chama, né? Como você está vendo aqui, é uma consolidação triangular, que a gente costuma dizer que é uma consolidação periférica, portanto ela tem uma base pleural, ela está sempre encostando na pleura, e ela tem um nome bem característico que é conhecido como corcova de Hampton. Então o que é a corcova de Hampton? É o infarto pulmonar, é a consequência desse tromboembolismo aqui. Então aconteceu o tromboembolismo, com o passar do tempo vai surgir essa área de infarto, representada por uma consolidação periférica que recebe o nome de corcova de Hampton. Mais uma vez, olha só, você tem aqui uma opacidade triangular, sempre de base pleural, indicando que aqui provavelmente a gente não pode confirmar que é um tromboembolismo, porque a gente só confirma com o quê? Com a angiotomografia, mas esse aqui é um sinal radiológico descrito, é um sinal que aparece no raio-x. Ali mostrado em laranja para vocês. Aqui eu tenho uma outra, então são sempre consolidações triangulares periféricas, né, que indicam aí um provável, a gente não tem como confirmar um provável tromboembolismo. Lembrando que esse paciente aqui também tem um derrame pleural, né, você tem uma obliteração aqui do seu costoflênico direito. Vou passar mais uma vez, deixa eu ver se tem mais outra consolidação. Essa aqui é até um pouco menos triangular, né, mas veja como elas são sempre periféricas, sempre de base pleural, e chama atenção para a gente, né, por um provável tromboembolismo pulmonar. Mais uma vez, não tem como cravar, não tem como dar esse diagnóstico só com raio-x, a gente tem que confirmar com a angiotomografia. Aqui estava difícil de ver, mas mostrar a tomografia ficou mais fácil. Uma opacidadezinha assim, né, uma consolidaçãozinha periférica, ela estaria representada mais ou menos aqui, como se fosse mais ou menos esse triângulo aqui. Então percebam que são sempre opacidades triangulares que representam o quê? Infarto pulmonar, tá bom? Uma consequência do tromboembolismo pulmonar. São todos os pacientes com tromboembolismo que vão fazer esse infarto? Não, apenas alguns, mas quando fazem sempre desse jeito na periferia do pulmão. Um outro sinal descrito, que é o sinal de Fleischner, ele representa o quê? Então imagina que as artérias pulmonares, elas entram aqui numa estrutura do pulmão que a gente chama de hilo pulmonar. Então elas entram por aqui, dentro do pulmão, tá? Então, imagina que você tem essa artéria pulmonar direita, tem um trombo. Então, na hora que você tem um trombo aqui, por exemplo, o que acontece com a artéria proximal, que eu falei para vocês? Ela acaba engordando, ela vai ficando maior. Por que ela vai ficando maior? Porque o sangue não consegue passar. O sangue não consegue passar porque tem um trombo aqui dentro. Então, ela vai distendendo, 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 e isso é o sinal de Fleischner. Então, aqui era um raio-x normal, e aqui mostrando para vocês um raio-x com o sinal de Fleischner. Olha o tamanho desse hilo pulmonar, é bem gordo, bem distendido. Isso indica que provavelmente existe um trombo aqui, por exemplo. O sangue não está conseguindo passar e a artéria pulmonar, então, fica distendida por esse sangue que não está passando.
dá essa distensão do hilo pulmonar. Mais uma vez, não é um sinal assim, que a gente pode cravar que é um tromboembolismo pulmonar, mas sugere, sobretudo dentro de um contexto clínico adequado. Mais uma vez, o hilo pulmonar bem distendido, bem gordinho, indicando provavelmente, se o paciente tiver uma clínica compatível, que existe um trombo em algum ponto dessa artéria pulmonar, fazendo com que proximalmente ela fique distendida. Mais uma vez, aqui tem até dos dois lados, só que do lado esquerdo é mais difícil de reconhecer por conta do coração, mas existe aqui um hilo pulmonar aqui atrás, ó, bem gordo, e aqui também você tem um hilo pulmonar bem distendido. Isso aqui se chama sinal de Fleischner, sinal da artéria pulmonar dilatada. Dilatada por quê? Porque está com sangue acumulado que não está conseguindo passar pelo trombo. E aí existe um outro sinal também radiológico, chamado sinal de Westermarck. O que é o sinal de Westermarck? O sinal de Westermarck é como se fosse o contrário do sinal de Fleischner. Indica uma ausência de vasos distalmente à região do trombo. Então imagina que aqui eu tenho um trombo, né? Significa que essa artéria proximamente ao trombo vai distender, mas as artérias, né, os ramos arteriais distalmente a esse trombo vão ficar menos calibrosos. Então você vai ter as artérias aqui bem fininhas, enquanto do outro lado você tem as artérias mais grossas, com calibre normal. Por que essas artérias aqui estão finas? Elas estão finas porque elas não estão recebendo sangue por conta do trombo que está aqui. Então o Westermarck significa exatamente isso, uma pobreza vascular. E como que essa pobreza vascular, distalmente ao trombo, vai ser representada no raio-x? A gente vai perceber o pulmão, ele vai ficar mais preto, né? Então é como se essa área pulmonar aqui, ela tivesse mais preta, né, mais transparente, como a gente chama, do que essa área aqui. Mas por que ela fica mais transparente? Porque a cor do pulmão, ela é dada, né, ela é representada pelo ar, que fica preto, mas também pelos vasinhos. Né? Os pequenos vasinhos é que deixam o pulmão um pouco mais branco. Quando você não tem esses vasos, ou quando esses vasos estão menos calibrosos, o pulmão acaba ficando mais preto, simplesmente pela ausência desses vasos. Né? Os vasos deixariam esse pulmão um pouquinho mais branco. Então, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Então, perceba a diferença de densidade entre esses dois pulmões. Esse pulmão esquerdo aqui, com os vasinhos preservados, os vasinhos são essas pequenas listrinhas, né, essas pequenas manchas que aparecem no pulmão. E aqui você tem uma pobreza vascular, você tem os vasos quase que ausentes. Por que eles estão ausentes? Porque não estão recebendo sangue, então eles ficam muito finos. Na hora que eles ficam finos, acaba que o pulmão fica mais preto, simplesmente porque eu não tenho os vasos para deixá-los um pouquinho mais branco. Lembrando que esse paciente tinha também aqui uma consolidação periférica, né, que seria também um sinal radiológico, como a gente acabou de ver, que é a corcova de Hampton. Aqui, mais uma vez, aí aqui, esse sinal de Westermarck, você tem que ter um pouquinho de malícia para poder enxergá-lo, mas é como se você tivesse essa parte aqui do pulmão, compara com o outro lado, como se tivesse essa área do pulmão com menos vasos, né? Você percebe que aqui realmente eu tenho uma pobreza vascular. Então, nessa parte aqui, o pulmão ficou mais preto simplesmente porque eu não tenho vaso, para deixar ele um pouquinho mais branco. Então, esse mesmo paciente tinha uma opacidade triangular aqui, que era exatamente a corcova de Hampton, e ele tinha também um pouquinho de dilatação da artéria pulmonar. Então, ele tem aqui basicamente os três achados radiológicos, né? Então, ele tem o sinal de Westermarck, que é que a gente chama de oligoemia. O que é oligoemia? Uma pobreza vascular, deixando essa parte do pulmão um pouco mais preta. Ele tem uma dilatação da artéria pulmonar, porque o trombo está represando esse sangue aqui na artéria pulmonar, e ele tem o infarto pulmonar, que é a consequência dessa ausência de sangue, que não está chegando nessa parte do pulmão. Esse infarto pulmonar a gente chama de corcova de Hampton. E aqui só para mostrar uma questão de prova do Revalida, né, do ano passado, que cobrou esses conceitos. Então ele colocou aqui uma paciente que foi atendida inicialmente com uma suspeita de pneumonia, e isso acontece muito. Então você trata uma pneumonia, o paciente não melhora. Uma das causas de não melhora da pneumonia é porque na verdade não era pneumonia, era um tromboembolismo, ou simplesmente porque também o paciente complicou a pneumonia com tromboembolismo. Mas é muito comum você acabar confundindo esses diagnósticos inicialmente. Então você trata, faz antibiótico, o paciente não melhora, na verdade ele tinha um tromboembolismo e não uma pneumonia. Enfim, essa paciente da dispneia, tosse, dor ventilatória dependente, né, mas você via que ela não estava febril, então aqui ele já está tentando te induzir a não pensar numa pneumonia, e colocou o raio-x com essa opacidade triangular periférica aqui. Não tem nenhum outro sinal radiológico, só tem o sinal aqui da corcova de Hampton, mas ele dá alguns indicativos para você pensar no tromboembolismo. Então, uma paciente lúpica e com síndrome do anticorpo antifosfolipídico.